Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e nesse vídeo a gente vai falar sobre função definida por outras funções. Especificamente, a gente vai construir o gráfico de uma função que é definida por várias sentenças. Por uma sentença que é uma função do primeiro grau e por uma sentença que é uma função do segundo grau. Como construir esse gráfico? Se você gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais novidades. Então vamos lá, a gente vai construir o gráfico da função f de x, tal que x mais 2, que ela é igual a x mais 2, se x é menor ou igual que 1, e ela vai ser igual a x quadrado menos 1 se x é maior que 1. Então a gente tem uma divisão aqui no domínio dessa função, de tal forma que, quando x é menor que 1, ela vai se comportar como uma função do primeiro grau, e quando x é maior que 1, ela se comporta como uma função do segundo grau. Como é que a gente desenha o gráfico dela? A gente marca aqui no plano cartesiano a divisão dessa função, do intervalo, né, do domínio dessa função. Então, a gente divide aqui. Eu sei que ela se comporta como uma função do primeiro grau para valores menores iguais a 1, né? E eu sei que é uma reta, e eu sei que ela se comporta como uma função quadrática, uma função do segundo grau, para valores maiores do que 1. Por essas duas informações que a gente tem aqui no enunciado da função. Como é que a gente faz para desenhar? A gente desenha o gráfico delas considerando cada uma de forma separada. Então, vamos começar analisando o gráfico da segunda parte, x² menos 1. Então, eu só olho para ela e esqueço, né, nesse primeiro momento, o que acontece com a outra sentença. Então, eu sei que uma x² menos 1 é uma parábola, é uma função do segundo grau. E para a gente construir o gráfico, é bom marcar onde ela corta o eixo x, onde ela corta o eixo y e o vértice dessa parábola. A gente começa marcando o ponto aqui onde ela corta o eixo y, que é quando a gente tem x igual a zero. Então, se eu coloco f de zero, tá? 0 ao quadrado menos 1, isso é igual a menos 1. E aí eu vou marcar o ponto menos 1. Aí você pode se perguntar, mas 0 é menor do que 1, não maior que 1, tá? Então, nesse momento, a gente só está olhando para as propriedades do x² menos 1, tá? E depois a gente vai analisar essa condição aqui do domínio, só considerando o lado aqui direito, né, da crescente, né, no lado maior do que 1. Tá? Então, a gente já tem o ponto onde ela corta o eixo y, e a gente vai encontrar o ponto onde ela corta o eixo x. Pode ter um, dois ou nenhum. Nesse caso, a gente precisa resolver essa equação do segundo grau. x² menos 1 igual a zero. Se eu passo menos 1 para o outro lado, eu fico com x² igual a 1. E para a gente isolar o x, encontrar o x, eu passo o 2, ou a potência 2, como raiz, sempre acrescentando o sinal de mais e menos, e raiz de 1 é igual a 1. Então, as raízes da minha equação do segundo grau, dessa aqui, é 1 e menos 1. Tá? Caiu exatamente sobre esse ponto que divide a minha função. Tá? Mas, a princípio, vamos deixar ele marcado. E falta a gente encontrar o vértice. O x-vértice tem a fórmula, né? Menos b sobre 2a, e se eu substituo, eu fico com o a é 1, porque a gente está multiplicando uma vezes o x², e o b é zero, porque a gente não tem nenhum termo x. Então, 0 dividido por 2 é 0. E a gente já calculou o f de 0, que é igual a menos 1. Então, né, nesse caso, o vértice é o ponto onde o gráfico do x² menos 1 corta o eixo y. E aí, a gente tem a nossa função, tá? Depois que eu fiz esse processo para a primeira função, agora a gente vai analisar a condição. Como a gente só quer para valores maiores do que 1, a gente só vai deixar a função que está associada a valores maiores do que 1. Valores menores, a gente vai apagar a função. E aí eu fico só com esse pedaço da função. E claro que ela vai para o infinito.
Aqui a gente tem mais um detalhe, a condição é estritamente maior. Então, para a gente representar que não vai estar, esse ponto não vai estar no gráfico, a gente representa com uma bolinha aberta, né? Dizendo que o ponto 1 e 0, ele não pertence ao gráfico, mas qualquer outro valor maior, ou qualquer pouquinho maior, já vai estar no gráfico. E assim a gente já tem a primeira condição aqui para x maior que zero, como é que vai ser o gráfico. Para outra condição, agora a gente vai analisar para o x mais 2. E eu sei que o gráfico é uma reta, então basta marcar 2 pontos e desenhar a reta. Então eu vou começar marcando o ponto x igual a zero, que é onde o gráfico corta o eixo y. E eu sei que f de 0 é 0 mais 2, que é igual a 2. E a gente tem o ponto 0 e 2. Vou marcar o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, é 0 igual a x mais 2, ou seja, x igual a menos 2 se eu passar esse 2 para o outro lado. E aí, eu tenho o ponto 0 e menos 2. Aqui ficou faltando o sinal de menos, tá? E aí, eu traço a minha reta. Mas a gente precisa analisar a condição de que a gente só quer o comportamento de uma função do primeiro grau para valores menores iguais a 1. Então, seria interessante saber quanto que vale a função para valores menores do que 1. Se eu calculo x, né, f de 1, eu vou ter 1 mais 2 igual a 3. E aí a gente tem o ponto, né, 1 e 3. Ou seja, tudo que é maior do que isso, tudo que passa aqui, para qualquer x maior, eu preciso apagar. Então, a gente tem o gráfico ali da nossa função, uma reta que vem lá do menos infinito, vai crescendo até a altura 3, e aí ela tem um salto. Ela desce aqui para o valor 1 e continua crescendo para o infinito. Tá? Vamos analisar algumas propriedades aqui dessa função. Primeira coisa, o domínio dessa função. O domínio tem algum valor x que a gente não pôde calcular? Não, a gente pode calcular em todos os valores, inclusive no 1, tá? No 1, ela vale 3. A partir do 1, ela vai valer 0 e alguma coisinha, ela tem esse salto. Tá? Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Existe algum valor y que não está associado a nenhum x? Mesmo lá no menos infinito, a gente sempre tem alguém associado, porque essa reta vai lá para o menos infinito. E essa parábola vai para o infinito positivo, então a gente tem que a imagem é igual aos reais. Esse tipo de função aparece muito quando a gente está trabalhando com funções descontínuas, tá? Que são funções que quando a gente vai desenhar, elas têm esse salto. Eu não consigo desenhar ela de forma contínua, sem tirar o lápis do papel. Então, elas têm esse salto, são funções descontínuas. Com isso, então, a gente finaliza esse vídeo. Se você gostou desse assunto, se você precisa desse assunto, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais novidades. Espero ter ajudado e boa sorte nos seus estudos!